Espaço aberto agora para Antônio Cláudio Bontorin, que já está conectado conosco, vem trazendo um resumão. O Cláudio, não quero dizer nada, aí o doutor Paulo estava falando de raiva. O Encinas, antes do programa, a gente fez uns testes aqui de transmissão, o Encinas estava com uma raiva danada do Palmeiras, viu, Encinas? Cláudio, bom dia, bem-vindo. Bom dia aos nossos ouvintes da Rede SIC, aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais. E depois eu fiquei me perguntando, né, por que eu fui dormir tão tarde para assistir aquilo lá, né? Então, realmente, raiva é um bom sentimento nessa hora, viu? Mas viu? Nossa, mas tem coisa que dá raiva. Esses dias eu fui, esses dias não, faz uns 2 meses, eu com todo cuidado, escolhendo uma garrafa de vinho que estava em promoção, fui pegar a garrafa de vinho, segurei na minha mão, quando fui pôr no carrinho, a garrafa cai no chão e quebra. Claro que eu tive que pagar a garrafa de vinho sem tomar. Aí deu uma raiva danada também pelo descuido, né? Raiva a gente tem. Agora, o Cláudio, antes da sua pauta, agora, num país tão dividido, num país tão polarizado, dá até medo de falar em raiva, não, hein, Cláudio? Olha, dá, mas aí a sensação, o sentimento, né? Ele extrapola a raiva e vai para a intolerância, que é muito pior do que a raiva, né, Beto? Porque o intolerante, o raivoso, ele acaba tendo um efeito posterior, a raiva passa, mas a intolerância não. A intolerância é uma coisa que permanente no sentimento humano, né, Beto? É terrível. Então, é assustador. A gente tem visto situações realmente assustadoras e nós precisamos tentar despolarizar essa situação. E o pior é que está cada vez mais difícil de a gente imaginar essa despolarização, né? Se existe a palavra despolarização, mas a gente tem que imaginar isso, como fazer, como enfiar na cabeça dos políticos que a união é melhor do que qualquer outra coisa, né, Beto? Um acerto entre os opositores ao Bolsonaro, o Bolsonaro que se vire com os seus apoiadores, para que não haja essa divisão, para que não haja essa polarização. Está muito complicado, viu? E acho que é a questão da raiva que ela deixa de ser uma raiva e torna-se intolerância. Como eu disse, é muito pior, né, Beto? Mas muito pior, você está com toda a razão. Cláudio, eu sei que você vai abordar hoje o final da CPI da pandemia. Eu estava ouvindo vários comentários ontem, e eu gostaria da sua análise também, com relação à pompa e circunstância que será dada para essa entrega desse relatório. Inclusive, da mídia tradicional, ouvi alguns, digamos assim, menos críticos em relação ao trabalho da CPI, ou melhor, os incentivadores do trabalho da CPI da pandemia, eles mesmos tecendo alguns críticos, porque poderá haver um certo exagero na apresentação midiática desse relatório. Isso está na conta também, né, Cláudio? Está na conta, sim, Beto, porque não vai deixar de existir esse evento midiático, viu? Eu acho que eles vão aproveitar realmente a situação, vão fazer essa mídia, vão procurar levar isso ao extremo da divulgação, e talvez isso entre no meu comentário e na minha análise de hoje, Beto. Mas eles não vão perder a oportunidade, né? Se nós teremos uma eleição ano que vem e todos eles ali praticamente vão concorrer a algum cargo, então quem puder vai chorar, quem demais chora menos, né? Como diz o ditado. Bom, e essa previsão é para a próxima semana? Dia 19 e 20, Beto. Daqui 2 semanas é a leitura e a votação do relatório, que já deve estar 80% concluso, né? Hoje vai ter um depoimento de um médico e de paciente, do médico da Prevent Senior, ex-médico da Prevent Senior e de pacientes também.
Não parece que desistiram de ouvir o Queiroga novamente. Eu acho que também não vai resolver nada ouvi-lo, né? Porque ele mudou completamente o próprio ângulo de visão em relação à pandemia e ao controle da doença, né? Ele se tornou um eco do Bolsonaro em todos os negacionismos possíveis e imagináveis. Mas a questão, como eu vou falar, é que com ou sem interesse político, essa CPI ela pode realmente virar uma grande pizza. E tendo como pizzaiolo o Aras, o Augusto Aras, né, que é o PGR, o Procurador-Geral da República. Porque ele vai ser o destinatário inicial e final e também vai ser a palavra final. O que ele decidir, se decidir pelo arquivamento, ninguém pode fazer nada. Não há, o STF não pode fazer nada, vai tudo para o lixo que foi descoberto e vai ser posteriormente usado como propaganda política. Então vai depender muito do que o Augusto Aras resolver fazer com o relatório. A não ser que surja um fato novo, mas fato novo não requentado, né? Por isso que eu escrevi no meu comentário que a gente pode ter uma grande pizza, sim, dependendo da atuação do Aras, que a gente já percebeu que é um bolsonarista convicto, está repetindo o que o Geraldo Brindeiro fez na gestão do FHC, que escondeu e ocultou todas os escândalos do governo Fernando Henrique como Procurador-Geral da República e acabou sendo taxado como engavetador-geral da República, né? O Aras está repetindo isso novamente, Beto. Bom, mas aí é o seguinte, né? Em termos políticos, se a gente pensar em termos políticos, uma coisa é a possível investigação formal dos acusados e outra coisa é o desgaste político que essa CPI provocou, que eu acredito que tenha alcançado os objetivos, né, Cláudio? Foi muito grande o desgaste. Sim, o desgaste com certeza está evidente, né? Não tem como você negar, não dá para negar que a CPI atingiu os objetivos e mostrou de fato o que aconteceu durante a pandemia. Uma pena que não se estendeu para os demais entes federativos, né, como municípios e estados, porque ela também não tem esse poder legal. Os estados e os municípios têm as suas próprias câmaras legislativas que poderiam fazer CPIs também, mas essa CPI do Senado não pode legalmente e regimentalmente investigar os entes federativos fora da própria federação, né, Beto? Mas que atingiu, atingiu. Agora, como eu disse, né, vai ser entregue também na Câmara, no Senado. O presidente da Câmara, com o relatório, pode desarquivar algum pedido de impeachment do Bolsonaro. Não acredito que faça isso. Mas todo o poder legal, todo o poder de abertura de inquéritos para investigação do que foi apurado está na mão do Aras. Ele pode até determinar a apuração em algumas instâncias, mas eu duvido que ele vá apurar alguma coisa referente ao presidente Jair Bolsonaro. Eu vi, existem algumas ações paralelas, já pensando nisso, né, que os membros da CPI já colocaram em pauta. Vamos saber quais serão essas medidas, mas concordo muito contigo. A tendência é que muita coisa seja jogada realmente para debaixo do tapete e os acusados... Cláudio, eu acho que os acusados, no fundo, talvez, para dizer que haja uma luz no fim do túnel, talvez as empresas pessoas ligadas à iniciativa privada tenham mais chances de ser investigados informalmente, né, Cláudio? Talvez. Eu também acredito nisso, Beto, porque nós temos que pensar que elas têm uma grande culpa nisso tudo, né? Como a questão do Petrolão, do Mensalão, que nós vimos muitas empresas envolvidas nesses escândalos de corrupção.
Então, se há o corrupto, é porque existe o corruptor. E ambos são criminosos, né? O corruptor por tentar levar vantagem com algum benefício junto ao poder público e o corrupto por ganhar em cima dessa situação, né, Beto? Exatamente, exatamente. É uma coisa que não tem uma via só, né? Dupla via, né? Mão dupla. Não, é uma via de mão dupla, Via exatamente. de mão dupla, sem dúvida nenhuma. Tá bom. Cláudio, preparando mais uma edição da Tribuna, prestes a encarar esse feriadão prolongado. Amanhã vamos concluir as nossas respectivas colunas, você também aí a Tribuna, e vamos tecer um resumo dessa semana e o que vem por aí. Com certeza. Valeu. Cláudio, muito obrigado, uma ótima quinta-feira, até amanhã, amigo, um abraço. Uma ótima quinta-feira a todos, um abraço e até amanhã. Até amanhã.